Com Deus somos sempre maioria. Deus não depende de muito. O número para Deus é irrelevante, mas o fator determinante para os filhos de Deus vencerem a batalha na vida é a fé. Vamos refletir? Este dia com Deus está escrito. Vamos dar mensagem, palavra de Deus, Bíblia na essência. O único caminho que nos leva à eternidade. Se possível, compartilhe. Vamos que vamos. Bom dia, Dona Maria, seu João, tá todo mundo aí? Ei, muito obrigado, viu, por sua amizade, porque você persevera este dia com Deus. E é claro, não só porque você assiste, mas também porque você compartilha essas mensagens bíblicas com seus amigos, parentes, conhecidos. Vamos espalhar a palavra de Deus pelo Brasil e pelo mundo. O texto bíblico, o primeiro livro de Samuel, capítulo 14, eu leio os versos 6 e 7. Jonatas disse ao seu escudeiro: venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Então o escudeiro disse: faça tudo o que estiver em seu coração. Eu estou com você e farei o que você decidir. Esse foi um momento de muita bravura e de muita coragem de Jonatas e seu escudeiro. Jonatas era um príncipe, filho do rei Saul, o primeiro rei do antigo Israel. A Bíblia diz que em determinado momento os inimigos de Israel naquele tempo, os chamados filisteus, eles se reuniram para guerrear contra Israel. Se você verificar aqui no capítulo 13 de primeiro livro de Samuel, é dito que a quantidade de inimigos era como a areia que está na praia do mar. E os homens de Israel, quando viram que estavam em apuros, eles se desesperaram. E eles se esconderam em cavernas, buracos, rochas, túmulos e cisternas. Veja só o desespero dos israelitas. E o rei Saul, muito desanimado, estava, diz aqui no capítulo 14, verso 2, ele se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo de uma romanceira, triste, abatido, com medo, inseguro. E aí então Jonatas, o príncipe, ele chama o seu escudeiro e diz assim: venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos, desses pagãos, desses incrédulos, nossos inimigos. Talvez o Senhor nos ajude. Veja, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Jonatas não tinha certeza da intervenção divina, mas ele sabia que Deus não depende de muitos. Para Deus o número é irrelevante. O fator determinante para os filhos de Deus vencerem nas batalhas da vida é a fé. Com Deus nós somos maioria. E você? Você também tem batalhas a travar? Não fique como Saul sentado debaixo de uma romanceira. Não faça como os soldados de Saul que correram e se esconderam em buracos, em cavernas, em túmulos, em cisternas. Tome a iniciativa. Soldado que não guerreia não é soldado. Você e eu precisamos fazer como Jonatas, confiar e lutar. E a Bíblia diz que Jonas e seu escudeiro foram lutar contra os filisteus. E de uma maneira extraordinária, Deus fez com que os filisteus, muitos deles lutassem uns contra os outros no desespero, imaginando que um grande exército estava vindo contra eles. E naquele dia o Senhor efetuou o grande livramento por meio dessa iniciativa ousada, corajosa, cheia de confiança em Deus de Jonatas e do seu escudeiro. Antes de orar, eu quero ler com você o texto que está aqui na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Viva intensamente a sua fé. Deus tem vitória para você. Eu não sei quais são os seus desafios, quais são suas batalhas, quais são os inimigos que talvez estejam diante de você nessa hora. Confie no Senhor e avance pela fé. Vamos orar? Senhor, queremos renovar nesse dia e nessa hora a nossa confiança em Ti. E como disse Jonatas, o Senhor é capaz de lutar e vencer, mesmo com poucos. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e com o Senhor nós somos maioria. Por isso estamos nas Tuas mãos e Te clamamos. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes na fé e concede-nos a vitória. Oramos em nome de Jesus.